Perimenopausa. Sintomas e tratamento. A perimenopausa não precisa ser um estágio problemático para as mulheres. Ela se refere ao período de transição entre a vida fértil e a finalização definitiva do ciclo menstrual. A perimenopausa é uma palavra que literalmente significa perto da menopausa. Tem a ver com o período de transição que leva à menopausa, que marca o fim da vida reprodutiva de uma mulher. Também é conhecida como transição da menopausa. O período da perimenopausa ocorre em diferentes idades. Enquanto algumas mulheres começam a ter os primeiros sintomas na faixa dos 30 anos, outras os experimentam perto dos 40. Algumas chegam a ter as primeiras manifestações apenas no início dos 50 anos. Às vezes, a perimenopausa é confundida com a pré-menopausa, mas são dois conceitos diferentes. A pré-menopausa, tecnicamente falando, corresponde a todo o estágio antes da menopausa. A perimenopausa, por outro lado, compreende o estágio imediatamente anterior à menopausa. O que é a perimenopausa? Em geral, a perimenopausa pode ser definida como o estágio reprodutivo mais próximo da menopausa. Começa quando os níveis hormonais começam a cair em uma mulher e termina quando o ciclo menstrual desaparece por mais de 12 meses. Durante esta fase, os níveis de estrogênio e progesterona ficam instáveis, visto que sobem e diminuem continuamente. Isso gera uma série de sintomas físicos e psicológicos. Essa instabilidade é mantida até a menstruação cessar definitivamente. O fim só é considerado após 1 ano sem menstruação. Existem alguns fatores que podem precipitar o início da perimenopausa. Há indícios de que as mulheres que fumam entram na perimenopausa 1 ou 2 anos mais cedo do que o habitual. Da mesma forma, o histórico familiar, assim como alguns tratamentos contra o câncer e a esterectomia, podem fazer com que ela apareça mais cedo. Sintomas da perimenopausa. O principal sintoma da perimenopausa é a irregularidade no período menstrual. Os períodos podem ser mais curtos, ou mais longos, ou simplesmente não aparecer por 1 mês ou mais. Da mesma forma, às vezes são mais abundantes e outras vezes mais leves. Outros sintomas desse estágio são os seguintes: ondas de calor, ondas repentinas de calor, que sobem do peito à cabeça, suores noturnos, dificuldade para dormir, mucosas ressecadas, principalmente secura vaginal, dispareunia, dor durante a relação sexual, mudanças de humor, problemas ou infecções urinárias, aumento do nível de gordura corporal, principalmente ao redor da cintura, desinteresse sexual, osteoporose, perda de massa óssea. A ciência não sabe exatamente o que causa as ondas de calor, mas sabe-se que a água quente, alimentos quentes ou condimentados, álcool e cafeína aumentam esses episódios. As mudanças de humor são causadas pela instabilidade hormonal, mas também pela consciência de estar envelhecendo, ou no final da vida fértil. Tratamentos disponíveis. A perimenopausa não precisa de tratamento, se a mulher tolerar bem os sintomas. Se não for esse o caso, é comum recorrer a uma ou mais das seguintes medidas. Terapia de reposição hormonal. Consiste basicamente na administração de estrogênio sistêmico. É essencial que a terapia seja guiada por um profissional e que os riscos e benefícios associados sejam avaliados. Estrogênio vaginal.
Uma variante do estrogênio é usada localmente através de um creme, anel ou comprimido. É possível tentar reparar a secura vaginal com essa abordagem. Ela ajuda a aliviar o desconforto durante a relação sexual e a moderar os sintomas urinários. Gabapentina. Embora este medicamento seja usado principalmente para convulsões, mostrou-se eficaz na redução das ondas de calor. Antidepressivos. Eles são usados para reduzir as ondas de calor, assim como para estabilizar o humor. Outras dicas. Muitas mulheres conseguem administrar bem seus sintomas com medidas que excluem os tratamentos farmacológicos. Um estilo de vida saudável ajuda a reduzir consideravelmente o desconforto e a manter o bom humor. Basicamente, recomenda-se comer de forma saudável e se exercitar regularmente. Também é altamente recomendável realizar práticas de meditação. Alguns exercícios respiratórios são muito eficazes no controle das ondas de calor, sem precisar recorrer ao medicamento. A acupuntura, assim como a ingestão de certos chás de ervas, também se mostraram eficazes nestes casos. Existem também produtos de origem natural que podem ajudar. Em qualquer caso, é importante consultar o seu médico antes de fazer uso desses procedimentos ou produtos alternativos.